Bom dia, meus irmãos. Vamos dar início a mais uma escola dominical, né? Todos tenham um bom domingo, né? Essa manhã maravilhosa que o Senhor nos dá e que possamos a cada dia mais aprendermos com a palavra do Senhor. Amém? Vamos estar orando para que o Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse estudo e que tudo corra bem conforme a sua vontade. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graças, meu Pai, por estarmos reunidos aqui na Tua presença, Senhor, meu Deus. Te agradecendo por esse privilégio, Senhor, meu Deus, porque sabemos, Senhor, meu Deus, que é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos conduz em todos os momentos da nossa vida, meu Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nós todos aqui, meu Pai, abençoando, meu Pai, os irmãos que estão em casa nos assistindo, meu Pai, que essa palavra encontre lugar no nosso coração, meu Pai, para que possamos crescer cada dia mais e mais e mais na Tua palavra, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria, meu Pai, para aprender, meu Pai, para discernirmos, meu Pai, o que é bem, o que é bom e o que é mal, meu Pai. E sejamos servos úteis na Tua obra, Senhor Deus. Pois estamos aqui para Te servir, Senhor Deus. Porque é o Senhor que comanda as nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos estar louvando ao Senhor neste momento, né? Amém? Bom dia, que você seja abençoado nessa manhã, que você possa aprender muito mais da palavra de Deus, mais sobre os princípios bíblicos, que tanto faz bem para as nossas vidas. Se nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, não formos apenas ouvintes, nós seremos próximos, seremos bem-aventurados em tudo quanto fizermos. E semana passada nós aprendemos sobre oração e foi falado também sobre a história de Elias, uma das histórias em que ele envia o teu servo para subir ao monte, e o servo sobe ao monte 7 vezes para ver se vem chuva, e o servo, quando desce da 7ª vez, fala assim: olha, eu vi uma nuvem bem pequena, do tamanho da mão de um homem. E o Elias fala com o servo, fala: então corre e avisa ao rei Acabe que vem uma grande chuva. Isso é um ensinamento para as nossas vidas. Às vezes nós temos que nos atentar para os pequenos sinais que Deus tem mandado nas nossas vidas, porque Deus tem grandes coisas para derramar na minha vida e na sua vida. Então, creia, porque Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, é um Deus que está sempre pronto para abençoar, para fazer tudo infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos. Então, esteja atento aos sinais ao seu redor. Às vezes, por menor que ele seja, ele é um sinal de que grandes coisas estão por vir na sua vida. Vamos louvar ao Senhor? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena
acontecerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Ô Senhor, faz chover, Pai. Faz chover sobre essa igreja, faz chover sobre Barbacena, Pai. Faz chover sobre a terra seca, Pai. Água sobre os sedentos, Pai. Faz chover sobre essa nação, Pai, da Tua palavra, do Teu Espírito. Faz chover, Pai, da Tua presença. Ô Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Chova sobre as nossas vidas, chova sobre as nossas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Que você seja abençoado nesta manhã. Que você aprenda, se encha e se inunde da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, né? Vamos dando início à nossa escola dominical, né? Hoje nós temos o privilégio, né? Estamos aqui na companhia da nossa irmã, nossa querida irmã Miriam, né? Que vai estar participando hoje na escola dominical. Miriam, seja bem-vinda, tá? Você pode falar o que você quiser, das opiniões, tá? Você tem toda a liberdade aqui na escola, né? Porque a escola é nossa, né? É uma bênção estar aqui com os irmãos, participando, que a gente já estava com saudade, né? Só ouvindo em casa. E hoje poder participar, uma honra para mim. A escola vai em casa, né? A escola está em casa. Mata a saudade, né, Miriam? Então, matando saudade, desde o início da né? pandemia que a gente não se vê, né? Então a gente mata a saudade, visita os irmãos, claro, com responsabilidade, né? Ficou o convite, né? E fica o convite. Que, se alguém quiser a escola dominical na casa, pode mandar o recado aí, né? Sim. Pode entrar em contato comigo, com Fernanda, com o Augusto, que aí nós vamos até a sua Agendando, casa né? gravar. EBD vai à sua casa. Amém? Ó, boa ideia, né? Até, ó, EBD vai à sua casa. Amém, irmãos? Então hoje, né, nós vamos falar hoje um assunto muito interessante. Princípios, né? Princípios, quais são os princípios da nossa vida, né? A gente vai falar de princípios bíblicos, né? A gente tem tantos princípios na vida da gente, né? O princípio da minha vida é respeitar todo mundo, né? Um exemplo, né? Mas o que é que a gente tem a aprender com a palavra de Deus? Será que nós estamos vivendo de acordo com os princípios bíblicos na nossa vida, né? Os princípios são os valores, né? As virtudes, né? Que a gente pega da palavra de Deus e aplica no nosso dia a dia, né? Então, o nosso texto-chave hoje é Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente quando vive nos princípios bíblicos, né, do Senhor, a gente tem o quê? A gente vai viver o quê? Nós vamos ter uma experiência boa, agradável e perfeita, né, da vontade de Deus. E Deus quer o mal pra gente? Quer, Miriam? Não. Não, Deus tem reservado o melhor para nossas vidas. Nós temos o quê? Que viver segundo os princípios de Deus, né? Por isso que a gente não tem que conformar com esse século. Porque o mundo, hoje, eles querem tirar esses princípios do nosso coração. E para a gente não vai colher nada bom, não vai ser nada agradável, e nós não vamos estar fazendo a vontade do Senhor, né? Até eu tirei uma mensagem na internet que fala assim, que os princípios, né, os valores, são regras individuais que nos orientam como bússolas
internas, nas relações, nas decisões, nas ações, né? E realmente, né, quando a gente vive nos princípios bíblicos, né, às vezes a gente está perdido, né? Mas a palavra de Deus é uma bússola para a nossa vida. Amém. Né? Você está perdido numa selva. Se você tem uma bússola, né, você consegue saber a direção que você vai. Se eu vou só para o norte, se eu vou só para o sul, né? E a palavra de Deus, ela tem isso para a nossa vida. Os princípios de Deus é o quê? Nos dá o quê? Direção. Se você quer cortar caminho, por aqui vai ser mais fácil. Você está atrasando sua vida, assim, as coisas de Deus, né? Você quer adaptar as coisas do mundo, você está atrasando, porque você podia estar caminhando melhor e está regredindo, né? Está regredindo. E a palavra de Deus, agora me falou. A gente quer ter um caminho, a palavra de Deus, ela serviu para ontem, ela serve para hoje e vai servir eternamente. Ela nunca vai mudar. Então esse princípio que a gente que tem na nossa vida, ele vai ser o quê? Eterno, né? Mas eu vou morrer, mas meus princípios vão passar para quem? Meu filho. Meu filho vai passar para quem? O meu neto. E assim, sucessivamente, né? E muitas vezes, assim, a gente tem o vício, né, o costume, né, de priorizar a velocidade em vez de direção. Né? Muitas vezes, principalmente quando a gente é jovem, então, tem uma pressa para tudo, né? Parece que o velocímetro é mais importante do que a direção. E a Bíblia sempre diz que a direção, a gente estando na direção certa, as coisas vão chegar. Vão chegar. Amém. E você também vai chegar, né? Amém. Né? É Amém? importante. Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Se colocarmos em prática, né? Porque às vezes a gente sabe o princípio, sabe os valores, mas o quê? Não colocamos em prática. Ninguém poderá nos acusar, pois temos Cristo que intercede por nós, né? E ela serve o quê? Essa palavra que serve de quê? De alicerce, né? De tal o quê? Firme na palavra do Senhor, né? Não há nenhuma situação provocada pela carne, pelo mundo ou por Satanás que seja suficientemente forte, o qual o nome do sangue de Jesus não pode transformar, né? Lá em Romanos 8, 31 a 37, todo mundo conhece esse versículo, né? Se não conhece o versículo, conhece a música, né? 31 a 37. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém, irmãos? Amém. Então, nada pode nos separar do amor do Senhor, né? Tem muita gente, às vezes, a gente até fala, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, esse é um princípio que eu posso ter na minha vida, mas eu creio nisso, né? Eu ponho em prática, né? E quanto mais eu me dedico na palavra do Senhor, mais princípios de Deus eu vou ter, mais valores de Deus eu vou colocando na minha vida. Amém. Né?
E a gente vai ter o quê? Vai perder com isso? Não. Não vai. Nós temos que... nós somos colocados a morte, a prova da morte todo dia, né? Não é? Todo dia o inimigo quer o quê? Nos estragar, nos destruir, né? Então nós estamos numa batalha diária. Não estamos? Todo dia nós temos que acordar, agradecer o Senhor e o quê? Para a luta, né? Entraremos na batalha de maneira mais segura e vitoriosa. Que o Senhor nos prometeu a vitória e com ele nós somos o quê? Mais do que vencedores. Ó, no 37. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Interessante se Deus é por nós, mas será que você deixa ele ser por você? Porque se a gente não deixar ele ser por nós, aí não adianta, você está dizendo, né? Deus fala, quem será contra nós? Pode ter muita coisa contra a gente. Se você não estiver imbuído da palavra, não estiver firme com ele, com intimidade com ele. Se Deus é por nós, então, quer dizer, ele tem que ser por você. Você deixar, né? Porque se você não tiver nele, quantas coisas vão te prejudicar, né? Aí acontece, mas Deus é por mim, por que está acontecendo? Porque você não está nele, né? Eu creio nisso. Deus é por mim, mas eu creio que esse meu Deus, ele é um Deus que faz milagres, que é um Deus do impossível, que é o Deus soberano sobre todas as coisas, né? Que ele me livra da mão de qualquer um, mas ninguém me livra da mão dele, né? Eu creio nisso, porque se a gente fazer uma pesquisa, você crê em Deus? Todo mundo vai falar que crê em Deus. Até o diabo crê em Deus. Você crê, mas fala, né? A gente vive nos princípios de Deus, né? E é isso que vai o quê? Nos diferenciar, é isso que nos vai nos fazer nos contaminar, né? Porque hoje as coisas aí fora, você ligar a televisão da sua casa, ela já está te contaminando. E se você ficar muito tempo ouvindo essas coisas, ela acaba te influenciando. Então, se é para influenciar, vamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque é ela que vai fazer a transformação na nossa vida. Amém? Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Dando continuidade ao que o Fernando estava falando para nós, sobre os princípios bíblicos, né? Nós vamos ver agora o que é um princípio bíblico. Né? O que é um princípio bíblico? Princípio bíblico, o princípio vem da palavra grega arche, que significa origem de tudo, aquilo de onde uma causa procede, verdade primeiro. Então todas as coisas no mundo têm um princípio. Se você vai construir uma casa, qual que é o princípio? A base. Então todas as coisas precisam de princípio. E a vida de Deus, ela precisa de um princípio. E quais são esses princípios? São os princípios da palavra de Deus, os princípios da Bíblia. E nós vamos discorrer alguns aqui, né? Vamos abrir a palavra de Deus primeiro, lá em Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Deuteronômio 28, 1 e 2. Fala assim a palavra de Deus. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Ou seja, ouvir o Senhor traz bênção para nós. Amém. Né? Primeiro eu preciso ouvir. Se eu escuto o Senhor, se eu procuro ouvir o que o Senhor está falando comigo, a bênção me acompanha. Quer ser abençoado? Ouve o Senhor, né, amigo? Que às vezes a gente só fala para o Senhor, mas a gente não escuta o Senhor. O versículo é bem claro. Ó. Se ouvires a voz do Senhor. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a oração.
E falamos que a oração também é ouvir o Senhor. Então, se nós ouvirmos o Senhor, esse é um princípio, né, bíblico. Ouvir o Senhor. Porque quando a gente ouve o Senhor, a bênção vem atrás de nós. Amém. Amém? Agora vamos no próximo livro, Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1:8, logo depois de Deuteronômio. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, meditar na palavra nos faz cumpri-la e, por consequência, ser bem-sucedido. Não é isso que o versículo falou para nós? Ó, medita na palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Fazer, ou seja, praticar o que está escrito. Então, o que é meditar na palavra? A gente começa pela manhã, desfruta de uma porção da Bíblia. Aquela porção que nós desfrutamos dela, a gente ora e vê o que o Senhor vai falar para a gente naquela porção. E o que o Senhor falar para a gente, o que a gente sentir no coração daquele versículo, durante o dia a gente vai ficar lembrando daqui e dali. Né? Porque o Espírito Santo, ele fala o que é necessário para ele, né? Na nossa vida. Então, se ele falar conosco, é sinal que a gente precisa meditar. E quando eu medito na palavra, além de cumpri-la, o que acontece? Que fala o final do versículo: o teu caminho serás bem-sucedido. Né? Agora vamos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Mateus 7, 24 fala assim para nós: ó: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, esse ponto aqui, irmãos, é importantíssimo, esse princípio. Ouvir e praticar. A palavra de Deus lá em Tiago, ela fala isso para a gente também. Para não sermos só ouvintes da palavra, mas sermos praticantes. Então, o versículo 7 de Mateus, capítulo 7, versículo 24, fala: quem ouve e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, teve uma boa base, né? Teve um bom princípio. Quer um princípio bom? Ouve e pratica. Tudo que você está escutando da escola bíblica, a gente precisa procurar pôr em prática. Que aí eu vou ser um praticante da palavra. Hebreus capítulo 5, verso 14, também fala para nós sobre o princípio. Hebreus capítulo 5, versos 14. Fala para nós assim, ó. Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Repetindo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, pela prática da palavra, a gente passa a ter discernimento do bem e do mal. Então quer dizer que quem não pratica a palavra não tem discernimento? Não. Por isso que quem só ouve a palavra, ele não consegue discernir o bem e o mal. Às vezes ele entra em cilada que Satanás arma para ele, por quê? Porque ele não tem discernimento, né? Outra coisa também, tu que está falando aqui, ó, o alimento sólido, né? Sim. A gente tem que ter um princípio que a palavra de Deus é que faz a mudança na nossa vida. E a gente não pode estar tomando só leitinho né? a vida inteira, né? Pensa bem se a gente estivesse tomando leite até hoje. Está todo mundo anêmico, né? Não, a gente tem que ir evoluindo com a alimentação. E a gente também tem que buscar cada dia mais a palavra de Deus, o conhecimento do Senhor.
Amém. Amém? Princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Aí eu fiz uma observação aqui, ó. A palavra de Deus, ela só se torna eficaz na minha vida quando eu a pratico. Se a palavra de Deus não é praticada, ela não é algo perceptível na nossa vida. Como que tem mudança na nossa vida? Quando a palavra entra para dentro de nós, a gente recebe ela e a gente passa a praticar. Ou seja, a nossa vida foi transformada pela palavra. Né, Miriam? Quer completar alguma coisa sobre isso? É a mesma coisa, você vai ao médico, ele explica tudo que você tem, o que você tem que fazer. Você acha bonito, maravilhoso, tá, né? Mas chega em casa, não aplica aquilo, não adianta nada. Você continua com a mesma fraqueza, com a mesma doença. Agora, no momento que você põe em prática, você torna adulto na fé, você torna, né? Você vai, aquele problema de saúde, você vai ficar bem, você vai sarar, ou você vai ter um controle da doença. E assim é a nossa vida. O alimento sólido aqui, eu penso assim, você vira adulto, aí você tem discernimento. Não, isso eu faço, isso eu não faço. Isso me prejudica, isso não prejudica. Então você tem que dar um passo. Se você não aceita o que o médico fala, ou se você não aceita o que o Senhor fala para você, você fica no meio termo, né? Você nunca cresce. Uma vez, para pegar um gancho que o Camilo falou, né? A gente vai no médico, né? O médico fala assim, ó, você tem que fazer exercício físico. Mas você não faz. Você tem que fazer exercício físico. Você até concorda, né? Você concorda. Aí não faz. Mas quando você faz, o que acontece? A sua saúde física, sua saúde, ela tende o quê? A melhorar, você ficar mais disposto, né? Tudo que você melhora. E a palavra de Deus também é assim, a gente tem que exercitar o quê? A nossa fé. Sim. Se a gente não exercitar a nossa fé, como é que nós vamos Sem fé. ter essa Impossível agradar confiança? a Deus, né? Sem fé é impossível guardar a Deus, igual o Gura falou aqui agora. E vem o problema, você cai. Sim, Né? por isso que a palavra só se torna eficaz na nossa vida quando a gente pratica. Pratica. A prática, tudo é prática. A gente pode até saber, o estudante de engenharia, né? Foi falar disso, o Fernando falou numa aula dessas para trás. Que ele vai lá, aprende engenharia civil, aprende a calcular, mas quando que aquilo vai se tornar realidade, prazeroso na vida dele? Quando ele tiver a oportunidade de sair da faculdade, depois de 6, 7 anos de estudo, e ele ir lá e fazer o projeto de um prédio e ver aquele prédio construindo. Né? Aí ele vai saber, poxa, valeu a pena. E assim é a palavra do Senhor. Eu vou falar de um assunto que eu não gosto, churrasco. Né? Por exemplo, se eu falar para todo mundo, eu sei fazer um churrasco bom, eu sei fazer um churrasco bom, mas não fazer, o que vai acontecer? Ninguém vai acreditar em mim. Agora, se eu chego, falo, eu sei fazer um churrasco bom, e coloco aquilo em prática, as pessoas vão comer, vão gostar, e eu falar, realmente, o churrasco que o Túlio faz é bom. Então a palavra de Deus é assim, nós precisamos pôr em prática. E o Senhor falou para nós no estudo aqui, ó, que essas verdades, elas devem ser aplicadas em todas as áreas da nossa vida. Familiar, escolar, profissional. Então nós precisamos ser um pelo Senhor, deixar a palavra de Deus ser expressa na nossa vida, na família, no trabalho, no conviver com os irmãos na vida da igreja. Porque às vezes a gente coloca uma capa, né, de cristão só na igreja, só diante dos irmãos da vida da igreja. Mas em casa eu sou terrível, no meu trabalho eu também não sou confiável. Então, quando realmente a gente passa essa palavra de Deus, transforma a nossa vida, né, Mi? Em todos os aspectos da nossa vida, a gente expressa amor, a gente expressa compaixão, misericórdia. Não tem, né, o Túlio da família, o Túlio da igreja, o Túlio do trabalho. Não, nós somos um só, eu sou um só. O meu amor pelo Senhor tem que ser expresso onde eu estiver. Né? Esse é o princípio bíblico, né? E quando você não pratica, o maior prejudicado não vai ser Deus. Sim. O maior prejudicado disso vai ser a própria pessoa que não está pondo em prática. Sim. Né? Que ele pode até fingir na frente das pessoas, mas quando ela põe a cabeça no travesseiro para deitar, ela é uma pessoa amargurada, né? E quer deseja uma mudança, mas não tem porque não põe em prática esse princípio. E se você não for autêntico, você vai passar vergonha. Se você põe a capa só na hora que você estiver diante dos irmãos da igreja, na hora que você estiver na vizinhança fazendo outra coisa, aí não deu tempo de você se vestir, Aí você passa vergonha. Fala, mas você não é o que eu vi você falando isso um dia? Olha, então você tem que ser em qualquer lugar, em qualquer área. Sim. Você tem que ser o mesmo, tem que estar firme no Senhor. E ir adquirindo cada vez mais sabedoria.
Né? Você passa vergonha. Então, por que nós precisamos viver esse princípio bíblico, né? Porque quando nós vivemos esses princípios, que são essas verdades eficazes e infalíveis, para nos respaldar no cumprimento das promessas de Deus em nossa vida. Às vezes a gente fica só querendo bênção, 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 mas a gente não expressa nada do Senhor para as pessoas. A bênção, ela é um resultado de quê? De uma vida na presença do Senhor, né? Hoje é falado aí, não, você aceitando o Senhor, você não vai sofrer mais, não vai acontecer, tudo está resolvido, seus problemas financeiros acabaram. Não, o Senhor é um viver. A criança, quando nasce, ela fica na cama tentando levantar o pescoço, daí um tempo ela já vira de bruços, começa a querer fazer força, daí um tempo está no chão engatinhando, aí depois está andando, segurando nas coisas, depois que ele vai conseguir andar e mais para frente vai conseguir até dar uma acelerada nos passos. E quantas vezes cai para aprender a andar? Aprender a andar. Assim é nossa. Né? Então a vida espiritual é assim também. Então esses princípios, eles são super necessários na nossa vida. Porque senão nós não vamos expressar o Senhor para as pessoas e também não vamos ser abençoados, né? E algumas características dos princípios bíblicos, né? Eles são válidos para todos os que praticam. Foi Mateus 7, 24. A pessoa que ouve e pratica é semelhante àquele que fez a sua casa, aonde? Na rocha. Então, esse princípio é para quem? É válido para todo mundo? Não, para quem pratica, né? Se a palavra de Deus fala que quem ouve e pratica é semelhante ao homem que fez a sua casa na rocha, aquele que só ouve e não pratica, ele não vai estabelecer a sua casa na rocha. Ou seja, não vai ter fundamento, né? Outro ponto, ele é válido em todo o tempo. Marcos 13, 31. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 31. Marcos, capítulo 13, versículo 31. Diz a palavra de Deus. Marcos 13, 31 fala assim, ó. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o princípio bíblico foi válido para os irmãos no Antigo Testamento, para os irmãos na época da igreja primitiva, e agora, e hoje, e daqui 50 anos se o Senhor não voltar, né? Esse princípio bíblico vai ser o quê? Para todo o tempo, válido em todo o tempo, até a volta do Senhor, né? Outra coisa, ele é válido em todo lugar, que foi o que nós demos, vamos ver Deuteronômio, capítulo 28 novamente, só que agora é o versículo 3. Deuteronômio, capítulo 28, agora é o versículo 3, que a gente leu o 1 e o 2. Vai falar assim para nós, ó. Válidos em todo lugar, né? Aí fala assim, ó, bendito será tu na cidade e bendito serás no campo. Então, eu posso ir para onde eu for, que esse princípio bíblico precisa me acompanhar. Onde a gente estiver. O Fernando trabalhando em Barbacena, eu estou trabalhando, eu estou aposentado, estou em Barbacena, o Ogura hoje está aqui, mas se o Ogura resolver ir lá no Japão, visitar o filho dele, aí os princípios vão ficar aqui, Ogura? Vai acompanhar ele. O Fernando vai fazer um curso do banco lá em Belo Horizonte ou São Paulo. O princípio vai ficar aqui te esperando chegar? Não, em todo lugar a gente precisa, esse princípio vai nos acompanhar, se a gente ouve e pratica, né? A gente não pode pensar, né, tudo? Se ninguém está vendo, ele pode fazer, né? Mas o principal é o Senhor, está vendo. Né? Agora, é válidos para todo o procedimento. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Os princípios, eles são válidos para todo o procedimento. Em todo procedimento, a gente pode aplicar o princípio básico. 2 Timóteo 3,16 fala assim, ó, toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, para todo o procedimento que a gente estiver fazendo, irmão, o princípio bíblico precisa nos acompanhar. Amém? Amém. E qual que é o resultado de uma vida com princípios? Se a minha vida, eu aplico esses princípios, tem um resultado, né, Miriam? Tem. A gente deixar de fazer tem um resultado e fazendo tem um resultado. Né? Porque eu até tenho falado isso para a Alessandra, às vezes a gente está conversando sobre algo, sobre a palavra, eu falo com ela que a conta sempre chega. Então, um viver que você tem fora da presença do Senhor, um dia a conta chega. Né? E nós que procuramos viver uma vida na presença do Senhor, a conta também chega. Então, você tem resultado na nossa vida e viver uma vida com princípio. Se eu pratico, há resultado, todos verão esse resultado. Né? Então, a minha mente é renovada, Romanos 12, 2. Quando eu pratico, a minha mente é renovada. Está lá em Romanos, o Fernando até leu esse versículo já, né? Romanos 12, 2, que fala assim para nós, ó. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então quer dizer que quando nós resolvemos praticar esses princípios bíblicos, o que acontece com a nossa mente? Ela é renovada. A gente já não passa a ser um Maria vai com as outras. A gente já não passa a achar as coisas do mundo, as coisas absurdas do mundo, uma coisa normal. A gente já passa, o nosso parâmetro passa a ser a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia? Aí realmente eu dou valor, realmente eu acho que é verdade. Agora, é contra a palavra? Por mais que o mundo aceite, que o mundo bata a palma, dê valor, nós precisamos negar isso. Isso não é de Deus. Né? A gente deve estar muito conformado em seguir. As Se coisas está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. A Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Mas a palavra de Deus, eu estou agradando ao Senhor ou eu estou agradando aos homens. E desagradando a Deus. Desagradando a Deus. E quando eu fico pensando, essa teoria da prosperidade, né? Você só pede e espera receber algo. Então, o ensino do Senhor é para te repreender, é para te ensinar. Quando que você vai ter esse ensino, essa repreensão, se você só pede e quer uma coisa em troca? Nunca. Vai virar um filho mimado, né? Você só pede e espera receber aquilo. Quando você vai aprender? Verdade. Ter tempo para Deus te corrigir, te puxar a orelha. Não vai, ué. Crescer, né? Não vai crescer. Não vai crescer. É tomar lá da cá, né? Você quer receber porque você pediu. Ainda faz, ainda coloca Deus na parede. E fala, não aceito isso assim na minha vida. Verdade. Outra coisa também, outro resultado, é o discernimento espiritual. Está lá em Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14. Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14. Quer ver? 5, 13 e 14 fala assim, ó. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de Deus, na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, quem pratica o que acontece tem discernimento. Quantas vezes Satanás, às vezes, laça as pessoas, por quê? Porque não tem discernimento. Faltou discernimento. Por que falta discernimento? Porque não teve aplicação da palavra. Não buscou, não estudou, não meditou na palavra, a palavra não causou uma reação na vida dele, ele não expressou a vida de Deus, aí vem as oportunidades de Satanás, ele não tem discernimento. Para ele, a casa tanto sem faz. base, né? A casa sem base. Fluir do Espírito Santo, João 14, do 15 ao 7. Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 15 ao 7. Do 15 ao 17. João 14, do 15 ao 17, diz assim, ó. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Hoje já está em nós, né? Amém. Hoje já está em nós.
Então o Espírito, ele flui. Ele flui quando? Quando minha vida está baseada no princípio bíblico, né? Vida ajustada em todas as áreas. Salmos, número 1, primeiro Salmo, capítulo 1. Nós vamos ler do versos 1 ao 3. Quer ler, Fernando? Pode ler. Pode. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tá vendo? Então, a vida é ajustada em todas as áreas. O Senhor, quando nós passamos a praticar esses princípios bíblicos, a buscar, a valorizar esses princípios, o Senhor ajusta a nossa vida em todas as áreas. Não fica aquela coisa capenga, né? Que às vezes numa área eu pratico o princípio, outra não. Não, eu preciso aplicar os princípios bíblicos na minha vida por inteiro, por completo. Porque aí o Senhor vai me prosperar, o Senhor vai ajustar a minha vida em todas as áreas. Mas isso passa por quê? Por uma permissão minha, né? Eu preciso permitir o que o Senhor faça. E como que nós permitimos isso? Buscando na palavra. E nós já lemos aqui 2 vezes. Medite nela de dia E de noite. Né? Porque a gente só lê como se lê um livro, a palavra entra aqui e sai do outro lado, Sim, não vai dar resultado nenhum. não dá. Você vai conhecer, mas não vai dar a importância devida, né? Agora você veja bem, a base, ela gasta bastante material, ela gasta tempo. Você está fazendo prédio lá. Ninguém vê. Quanto maior, mais base tem que fazer. E assim, a base, ela não vem na gente de um dia para outro. Você gasta muita pedra, cimento, areia, Serragem. água, serragem, tempo. Agora, se você não põe isso aí, às vezes você quer ter de repente, eu vou na igreja 2 vezes na semana, uma vez já tá bom. Eu vou ler a Bíblia de vez em quando, tá bom. A sua base está ficando falha. A hora que você for construir a casa, não vai adiantar. Você fala, não, mas eu fiz. Não adiantou nada. Ela não vai aguentar um prédio, ele vai cair. Quando a gente vê isso aí, né, acontecer, prédio desmoronando. Porque a base não foi o suficiente. Foi feito muito corrido. Lembra aquele prédio, a areia da praia? E assim é a nossa vida. Será que você está colocando entulho em vez de a ferragem necessária? Não vai. E a vida espiritual, às vezes, no início, a gente tem que investir mais. E não vê resultado. Mexeu com obra, né? Eu fiz uma casa uma vez. Acho que todo mundo deve ter uma experiência de construção. A base dá vontade até de chorar. Porque você gasta dinheiro nada, né? e não vê nada sair do chão. Ela fica escondida debaixo Ela do fica chão. escondida. Mas na hora que a casa começa a levantar e a base está bem firme, você entra e sente seguro dentro dela. É onde a Bíblia fala, quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. A Bíblia não fala se você passar, quando. E quando você passar, vai ter resultado. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas, né, que falam, poxa, mas ele era tão espiritual, né, Tá passando por isso? Aí que a base que ninguém viu, não tinha. Não tinha. Né? Isso mesmo. Então agora o Buda vai dar continuidade. Então vamos dar nessa aula do princípio, né? E é que princípio bíblico é diferente de princípios do mundo. A gente antes de, pelo menos eu, né? Antes de me converter, eu tinha os princípios do mundo, né? E foi o que? Ensinado pelos meus pais, né? Ou a própria cultura nos ensina isso, né? Tipo assim, por exemplo, um princípio, você tem que ser alguém na vida, né? Então, muitas vezes, você vê pessoas competindo com outras, né, porque tem esse princípio incutido e leva tão a sério que às vezes te pisa em um para poder subir. Né? E nós vimos que os princípios bíblicos, elas são imutáveis, nós vimos as características, são válidos, praticam, né?
vale em todo temporal. O princípio ele vale em todo lugar, independe do lugar. E vale para todo procedimento. Quer dizer, é para a sua vida, não, mas esse princípio você vai levar e você vai deixar como legado. É isso que eu entendo como esse princípio bíblico. Princípio que muitas vezes isso aqui é uma verdade, na verdade não é. O dinheiro é tudo na sua vida. É um princípio do mundo. Né? Mas, por exemplo, quando eu estava no Japão, deu aquele terremoto. De uma hora para outra, de um dia para o outro, né, que o terremoto ocorreu por mais ou menos 3h30 da tarde. Aquele dia de manhã, grandes empresários daquela região acordaram com a conta bancária, né, tranquilo. E o outro, que tinha menos recursos, acordou, poxa, tem que trabalhar para pagar minhas contas e tal. E 3h30 da tarde deu aquele terremoto. Quando foi no outro dia de manhã, 8 horas da manhã, já não tinha mais nada. Chegou à tarde, à noite, não tinha mais nada, nenhum comércio aberto. Quer dizer, quem tinha um pouco de recurso em casa, de comida estocada, comeu. Mas quem não tinha, dependia de uma distribuição, né, onde foram feitos pontos de distribuição de alimentos, para socorrer, né, onde estavam as pessoas para receber, tinha o empresário e tinha a pessoa que não tinha tanto recurso. Então, a verdade é que não se aplica como então é que e o vulnerável tem a administração comércio passa a não ter. Perde tudo. Ou vem o governo e confisca, né, igual perde tudo. Então, a gente não pode depositar a nossa confiança. Aparentemente, a verdade, a bíblica sim você pode confiar. Porque a verdade, o princípio da Bíblia, conforme nós vimos essas características, você pode levar com toda segurança. Porque não é o homem que está te afirmando isso, é próprio Deus te dizendo isso. E Deus ele não é homem para que do homem para que se arrependa. Agora você vê, os princípios matemáticos, né, o princípio de Pascal e outros, né, da física, da matemática, química, eles não mudam. Se você mexer, tentar mudar, você vai desordenar. né? Não, a gente tem aqui, pôr uma coisinha aqui, pôr uma coisinha ali. Está errado. Por que o do universo você não faz isso? Está respeitando mais de lá? Assim, da Miriam é muito interessante por causa disso. Que os princípios, né, as leis da física, da química, das leis, né? Quem criou essas leis foi Deus, né? E o homem foi estudando e conseguiu descobrir. A lei da gravidade, por exemplo, a lei da gravidade pula de 15 andares, não é porque você não conhece a lei que você vai ficar são e salvo lá embaixo. Você vai se esborrachar igual, né? Não interessa se você sabia ou não. E os princípios bíblicos também funcionam dessa maneira. São princípios que Deus colocou na palavra dele para que nós sigamos, né? Aprendamos, sigamos e que nem a palavra de Deus faz, que só seja boa, agradável e perfeita. Que você tenha tudo isso de bênção na sua vida. O contrário é verdadeiro também. Se você não aplicar esses princípios bíblicos na sua vida, com certeza você vai ser uma pessoa frustrada, amargurada, cheia de problema, né? O raciocínio aqui não é porque a pessoa conhece ou não, né, que esse princípio vai se aplicar ou não na sua vida. Elas vão funcionar. Então é melhor que a gente ouça a palavra de Deus, né, como nós compartilhamos aqui, né, que a gente ouça a palavra de Deus, coloque em prática, né, para que nós tenhamos uma vida próspera. Né? E às vezes a vida da gente é assim, né? Igual você deu o exemplo da lei da gravidade. Ninguém conhece. Ela já, antes mesmo de falarem dela, já existia. E não vai pular para você saber que você vai esborrachar no chão, né? E muitas vezes na vida espiritual da gente é assim. Primeiro a gente tem que sofrer, tem que se machucar,
para depois aplicar um princípio que já existia Né? e nós não observamos. Né? Então é muito importante a gente conhecer esses princípios bíblicos. Nós vamos estar agora falando por alto, né? São 7 os princípios bíblicos, tá? E nas demais aulas vamos, né, estar destrinchando isso aí para a gente estudar mais aprofundado cada um deles, tá bem? Mas são princípios que vão, se você colocar em prática na sua vida, com certeza vão te abençoar e vão abençoar todos que estão em sua volta, tá? A primeira coisa, antes de eu citar aqui, né, esses princípios, é que nós precisamos conhecê-las, mas principalmente colocar em prática. E para colocar em prática, muita gente vai esbarrar em algo chamado estilo de vida. E nós, desde quando somos pequenos, nós somos acostumados com um estilo de vida. Isso já é incutido desde pequeno por nossos pais, ou por influência dos amigos, da escola, e tudo o conjunto, né, de fatores que vão moldar você. E para você começar a mudar esse estilo de vida, primeiro você vai esbarrar em algo que se chama automação. Você já está automático em algo. Por exemplo, é escovar os dentes. Né? Quando é pequeno, os pais da gente pegam no pé da gente, né? Menino, vai escovar, já escovou o dente? Já escovou o dente? Mas de tanto falar aquilo, o que acontece? Quando você fica adulto, não tem mais ninguém pegando no seu pé. Agora você vai pegar no pé dos seus filhos, né? Mas é algo que vai sendo moldado, criando um estilo de vida. Tá? Quem está habituado, por exemplo, com uma alimentação mais gordurosa ou mais pesada, e o médico fala assim, ó, você vai ter que mudar seu hábito alimentar. Vai ter que mudar o estilo de vida seu. Você vai criar, né, primeiro uma resistência, você vai ter que ultrapassar, vencer isso, para depois aquilo se tornar normal na sua vida. Normal. O exemplo disso, por exemplo, a pessoa que é obeso. Né? Já viu quantas vezes, né, as pessoas falam assim, eu vou começar a fazer a dieta para emagrecer. Né? Aí depois volta ao normal de novo. Por quê? O estilo de vida não mudou. Primeiro você tem que mudar o seu estilo de vida. Se é uma coisa que, por exemplo, uma pessoa que é obesa, ela não ficou obesa de um ano para o outro. Provavelmente ele levou 10, 15 anos para ficar desse jeito. E ela quer agora em 6 meses voltar, não. Talvez ela tem que ter na mente que é o seguinte, isso aí é um estilo de vida que vai mudando e você vai ter o resultado depois de um ano e meio, né? A não ser que você faça algo radical que vai interferir até na sua saúde, né? Mas vamos lá. Então, estilo de vida. Só é possível uma mudança no estilo de vida se caminharmos passo a passo para a santidade. Lembra que nós falamos, né, das aulas anteriores, né, sobre a importância da palavra de Deus, depois a oração, em busca para quê? Para buscar o quê? A santidade, né? E precisamos compreender que o maior inimigo de uma vida santa é a nossa própria carne, uma conspiração satânica para afastar a todos do mover do Espírito Santo. Trilhar o caminho da santidade é uma decisão pessoal que nos faz sacrificar a carne e ter como resultado a presença genuína de Deus. Santidade não é emoção, santidade é o fruto gerado pela atitude de todo aquele que decidiu viver por princípios bíblicos e está determinado a permanecer transformado. Né? Então, começamos o processo de santificação quando decidimos nos separar do mundo, romper as velhas atitudes e comportamentos. Está lá em Romanos 12:1. E a santidade fortalece, harmoniza e alimenta o espírito, alma e corpo, nos tornando como lugar agradável para a habitação do Pai e vasos perfeitos para fluir da vida e poder de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que mudar nosso estilo de vida é buscando a santidade, porque quando nós nascemos, a Bíblia fala, né, que em pecado nós fomos concebidos. Então nascemos já em pecado, separados de Deus, e a partir daquele momento que você recebe o Senhor na sua vida, você é regenerado. Mas aí você vai começar a lutar, militar contra a sua carne, né, buscando mais a presença de Deus. Tá? E isso é o primeiro item que é importante frisar para que nós possamos, né, viver esses princípios da Bíblia. Tá?
Então, aqui eu vou citar aqui, vou fazer uma rápida explanação, né, desses 7 princípios bíblicos, tá? Lembrando de todas aquelas características, tá? O primeiro é o caráter, né? O caráter. Muita gente fala assim, aquela fulana é um mau caráter, né? Ou sem caráter. Né? Verdadeiramente assim, se você levar o pé da letra, sem caráter não existe, né? Ou a pessoa é um bom caráter ou um mau caráter. Porque o caráter é algo, e no princípio Deus, né, colocou lá em Gênesis 1:26 que Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Sim. Isso é o quê? Não é que nós fomos feitos fisicamente parecendo com Deus, né? Mas o caráter de Deus foi colocado em nós, né? Então nós temos isso que muitas vezes está apagado através do pecado, mas que está aqui dentro de nós, né? E para a gente fazer aflorar isso, nós temos que buscar a palavra de Deus, né? Então, o caráter é um conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. É um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo. Tá? Então, o primeiro item, né, do princípio bíblico é o caráter. Tá? Então, o caráter meu tem que ser igual em todo lugar. Na igreja, em casa, no Brasil, no Japão, no mundo. O caráter é algo, né, que não precisa, tipo assim, você chegar e se adaptar ao lugar que você está. É o caráter que você tem. Se você tem um bom caráter, um caráter moldado pela palavra de Deus, você é um bom caráter. Se você afastar de Deus, não conhece a palavra, pratica todo mal, você é o quê? Um mau caráter. Né? O segundo princípio aqui, bíblico, é o da mordomia. Tá? Então também não muda, é atemporal, onde você estiver. E aqui eu costumo dizer o seguinte, mordomia. O que você é quando ninguém está te vendo? Tá? O principal pergunta é o que você é quando ninguém está te vendo. Porque é fácil quando você está na presença da pessoa, você... Né? Mas quando ninguém está vendo, quem é você? Isso, né? Falo muito sobre isso, o princípio da mordomia. É lembrar o quê? Que tudo que você tem, tudo que você é, tudo em você não pertence a você. Agora eu falo que nós viemos a esse mundo, né? E eu até hoje nunca vi, né, como chama aquelas, quando leva o caixão? O caixão que vem. Eu nunca vi ninguém levar as coisas dele junto, né? Então a mordomia, lembrar que tudo que você é, tudo que você tem, é Deus que colocou na sua mão. Então você tem que ser mordomo, você tem que administrar aquilo com excelência. É como José no Egito, né? Que José lá na casa de Potifar, tinha tudo que era de Potifar, mas ele exerceu mordomia. E aí ele foi subindo, né? Deus foi colocando em lugares mais altos. E tinha um bom caráter, né? Um bom caráter, né? A mulher lá tentou seduzi-la, né? O terceiro item é o semear e colher. Esse muitas vezes nós já cansamos de ouvir, né? Tudo que até tem né, no mundo as pessoas falam, você planta, você colhe. Mas é a lei da semeadura de Deus. Tudo que você semeia, você vai colher. E assim como na semeadura, você planta hoje, mas você não tem o resultado no mesmo dia. Às vezes, dependendo da lavoura, você vai levar ali 1 mês, né, 2 meses, para depois fazer a colheita. E muitas vezes a gente quer plantar hoje e quer o resultado na mesma hora. É a coisa que eu sempre falo, né? Imagina você vai plantar um feijão, né? Igual aquela experiência de escola, que você coloca o feijãozinho no algodão, esconde ele lá, molha. Imagina, né? A Miriam já foi professora, imagina se a criança colocou ali, meia hora depois ela vai lá, tira o algodão, olha, não, bota. Meia hora depois esse feijão vai germinar? Nunca. Agora, se deixar ali, né, com água, daqui a pouco ela está brotando. É a fé, né, também da gente. Você né? tem que entregar e os confiar. problemas do Senhor e esperar. Tem até um filme, né, que fala sobre a plantação de batata. Não sei se você já assistiu. Fazendeiro de Deus. O Fazendeiro de Deus. Muito bom. Né, que a pessoa, ele não sabe o que está debaixo da terra, porque a batata não dá para você ver. Né? Mas ele tinha fé que
ali até uma boa colheita, realmente, né? É a fé da pessoa. E a fé contagia, né? Também. Porque, aproveitando o embate desse filme, ninguém na cidade acreditou que ele ia colher. Né? E foi ele e um funcionário dele colher. Quando vê, a mulher dele chegou com a comunidade inteira para ajudar na colheita. Porque não ia dar conta da E colheita. ela falou assim, você acha que é só você que tinha fé? Né? Amém? Então esse aqui, o terceiro item, semear e colher. Né? E em Gálatas 6,7 diz, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que você semear, certamente colherá. Então de Deus a gente não zomba. Muitas vezes assim, a gente usa a graça de Deus, né? O perdão, Deus é misericordioso. Então, tipo assim, as pessoas, tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, eu sei que está errado, eu vou fazer, mas Deus vai me perdoar. Você já vai fazendo com a intenção no coração, né, de que você está fazendo, mas você sabe que Deus vai perdoar. E de Deus não se zomba. Né? Deus conhece o nosso coração, o intuito do coração. Sim. Então, o próximo, o quinto, né? Não, o quarto agora. Vamos lá. Quarto, autogoverno. Autogoverno, o que é? Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Isso está em Provérbios. Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Eu lembro muito, né, do Túlio, quando falou numa aula, eu não esqueço mais. Uma vez você falou assim, tudo que você mede, você controla. Né? Isso é uma grande verdade. Tudo que você mede, você controla. Quer dizer, aquilo que você, né, sabe o que tem, como administrar, o governo, o autogoverno das coisas que você tem, você faz bem. Quando você não tem isso, o que acontece? Sua vida praticamente assim, é um corre-corre, né? Um desespero só, você se desgasta mais do que todo mundo. É uma Marta, né? A Marta estava desse jeito na frente de Jesus, né? E o resultado não é tão bom. Né? Então, autogoverno, tá? Então, como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Vamos continuar. A soberania, o quinto princípio bíblico, soberania. Quando fala de soberania, nós temos que entender isso, que só existe um que é o soberano, que é Deus. Muitas vezes a gente coloca Deus somente nas horas que a gente precisa. Né? Ou duvida muitas vezes, né? A incredulidade dentro do coração. E Deus, ele é soberano. Então, nós chegamos até um certo nível de conhecimento, de entendimento, mas Deus pode, de uma hora para outra, quantas doenças incuráveis, né? Por exemplo, que médicos que estudaram, né, 8 anos e tal, chega até a ficar assustado, repete esse exame, porque deve ter errado, aí você vai e repete, eu não estou entendendo. Isso só pode ser algo de Deus, porque né, a medicina não diz isso, não explica isso. Ou pessoas que, por exemplo, milagrosamente saem ilesos de um acidente, né, terrível. Inclusive teve até acho que tem um filme sobre morreu recentemente, um cara que morreu, foi o único sobrevivente, parece, de uma queda de um avião, né? Só ele sobreviveu. E ele não sabe, porque ele, na hora que as aeromoças estavam dando as ordens, ele ficar assim, ele contrariou todo mundo. Ele saiu correndo para um lado lá, não sei se foi para a cauda, né? Então, coisa assim, a soberania de Deus. A gente não pode esquecer nunca disso, que por mais que você estude, por mais que você, né, conheça a palavra de Deus, você nunca vai poder colocar Deus dentro de uma caixinha. Nunca. Nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, né, eternamente. O sexto item é a individualidade. Também é um princípio bíblico da individualidade. Quando você não entende isso, você tem inveja das pessoas, você acha que a outra pessoa é melhor que você não é nada. O diabo começa, né? Você não é nada, você é um derrotado, você é isso, você é aquilo.
mas você é indivíduo, não é no sentido individual de isolamento, não. Né? Você ser um antissocial, não é isso. Você é individual. Deus, quando te fez, né? Tanto nós como quem está assistindo hoje com a gente, entenda que Deus te fez com a própria mão dele, a Bíblia fala. Deus não colocou você numa linha de montagem, né, com a forma e foi fazendo as forminhas, né, em série. Não. Você tem vamos dizer assim, um DNA que não é igual de ninguém no mundo. Ninguém no mundo tem. Então Deus tem características em você que outra pessoa não tem. E se você entende isso, você vai começar a se sentir uma pessoa única, especial para Deus. E quando você sente isso, você vai se valorizar. Por quê? Não porque você é alguma coisa, mas porque Deus te fez assim. E você vai entender e vai usar aquilo para a glória de Deus. Quantas pessoas você não vê, por exemplo, eu vejo vídeos em que a pessoa nasceu, né, sem os membros, né, sem os membros nenhum, mas faz coisas que eu falo, meu Deus, eu sou muito ingrato. Eu não faço isso. Mas são pessoas que reconheceram isso. Você é especial para Deus. Deus te fez. Não tem outro igual em você. Mesmo que você seja gêmeos, né, idênticos, mas Não é igual. não é igual. Tá? Individualidade. E por último, né, o último item aqui, né, do princípio bíblico é a união, né, ou pacto ou aliança. São sinônimos. União, pacto, aliança. Tá? Fala o quê? É um dos fundamentos do reino de Deus. Tá? Deus, tem até uma música que fala Deus de aliança, né? É um Deus que faz aliança com você. Ele fez uma aliança com Adão, ele fez aliança com Abraão, né? É um Deus de aliança. E hoje, quando você recebe o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, ele fez uma aliança e você fez uma aliança com ele. E quando você faz essa aliança, né? Quem fez o casado para sempre sabe, com a aliança, ela não tem começo, não tem fim, né? E é até o fim da sua vida. E como nós somos eternos, essa aliança de Deus, ela é eterna. Amém? Amém. Então, assim, por alto, né, para a gente explanar esses 7 itens, foi um modo bem sucinto, né, para a gente ganhar tempo, mas nas próximas aulas nós vamos dar uma estrinchada em cada um desses princípios da Bíblia. Né? Decore esses 7 princípios, que a partir desses 7 princípios é que derivam todos os outros princípios. Eles derivam desses 7. Né? E 7, né, quem entende da Bíblia fala o número de Deus, né? 7 é o número de Deus. Da perfeição. Amém? Amém. Então, para concluir aqui, princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. Viver por princípios bíblicos é uma manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei que se renova a cada instante de nossas vidas. Amém? Alguém quer colocar alguma coisa? Não. Miriam. Não, completo. Então, sabe isso. Vamos aos avisos, né? Hoje à noite, né? Culto, às 7 horas. Durante a semana, a devocional com o pastor Luiz Carlos Pinelli, né? Todo dia às 7 horas da manhã. São só 15 minutos, tá, meu irmão? Palavra que abençoa. Quarta-feira, 7h30 da noite, nosso culto de oração. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Kids. E às 9h30, nossa escola dominical. Os irmãos que estão com seus dias, suas ofertas, né? Pode estar deixando a igreja lá com a Iris, ou pode estar nos ligando, ou pode estar depositando na nossa conta na Caixa Federal. Amém, irmão? Tenham todos um bom domingo. Fiquem com Deus. Amém.